94 do simulado FIC. Eu sou a professora Helena Bonaparte e estamos corrigindo o simulado que aconteceu esse final de semana. A questão 94 é uma questão clássica de reações orgânicas. Se eu tenho uma reação orgânica e ele quer de mim o reagente, observe que ele quer X e o X é um dos reagentes. Eu tenho que identificar que função que eu estou trabalhando. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através da legenda. Eu estou vendo aqui que a bolinha mais clara é o oxigênio, estou vendo que a bolinha mais escura é o carbono, e aí eu vou substituindo. Por exemplo, nitidamente eu consigo perceber que eu tenho carbono ligado a 2 hidrogênios, oxigênio, carbono de novo, oxigênio, carbono de novo, ligado a 2 hidrogênios, e novamente carbono ligado a 2 hidrogênios. Então, quando eu substituir as bolinhas, eu consegui visualizar que a função que eu estou trabalhando é um éster, carbonila ligado a oxigênio. Então, já sei que isso aqui é um éster. E se eu já sei que isso aqui é um éster, eu quero entender com que esse éster está reagindo, que fez com que a estrutura se abrisse. Observe que eu não tenho mais um composto fechado, eu tenho um composto aberto, então houve uma quebra, houve uma lise, houve alguma coisa que rompeu essa estrutura. Quem foi que rompeu essa estrutura? Se eu quiser entender, é só eu observar o que eu tenho de diferente do que eu tinha. Então veja, ó, eu vou aqui colocar tudo que eu tinha depois da quebra. Então, onde a quebra aconteceu? Se é um éster, ela vai acontecer entre a carbonila e o oxigênio. Então, eu vou ter aqui oxigênio, eu vou ter CH2, CH2 novamente, CH2 novamente e o C-O. Então, isso era o que eu tinha e eu abri a estrutura. Mas o que eu tenho além disso? Aí eu vou comparar, ó, aqui é o oxigênio, mas esse pequenininho aqui é um hidrogênio que eu não tinha e que o hidrogênio apareceu aqui. Aqui é o oxigênio, vamos calma, aqui é o oxigênio, esse C-O. Esse C-O eu tinha, tá vendo? O que eu não tinha era esse OH aqui, ó. Esse OH aqui eu não tinha. Então, eu tenho a carbonila, mas eu não tinha o OH. Como eu não tinha o OH, eu passo a ter agora. Então, percebam, observem que eu tenho álcool e tenho ácido carboxílico na outra extremidade. Se eu tenho álcool e tenho ácido carboxílico na outra extremidade, que reação foi essa que aconteceu? É uma reação clássica, é uma reação de hidrólise do éster. Toda vez que eu tenho um éster reagindo com água, eu vou formar um ácido e vou formar álcool. Só que neste caso específico, como era um composto fechado, o álcool e o ácido ficaram na mesma estrutura. Então, qual seria a resposta correta dessa questão? A letra C, porque é uma reação com água, é uma hidrólise, é uma quebra da estrutura através da água. E é importante vocês perceberem que a gente identifica a água por esse hidrogênio aqui, ó, que entrou e eu não tinha, e essa hidroxila que entrou e eu não tinha também. Simples assim para quem entende, não é? Então, reação importante, reação de hidrólise do éster. Vamos para mais uma? Vamos fazer mais uma questão. No simulado, a gente encontrou essa questão de número 97. E essa questão de número 97 é uma questão de cinética química. E como é que você sabe, Helena, que é cinética química? Porque eu olho para as alternativas e eu encontro palavras-chave, como, por exemplo, velocidade. Na letra A de cara, eu vejo aqui, ó, velocidade. Na letra B também vejo velocidade. Na letra C também vejo velocidade. Então, a minha mente, ela já vai sendo direcionada para eu pensar em cinética química. Cinética química é a parte da química que vai estudar a rapidez de uma reação, tá? E na cinética, eu vou encontrar fatores como superfície de contato, se está em pó, se está em raspas, né? Superfície de contato. Fatores como temperatura, fatores como catalisadores. Então, eu olho essa tabela com essa intenção, a intenção de entender que fatores que ele está usando e o que é que está acontecendo. Então, por exemplo, no primeiro experimento, ele colocou 200 ml, mas em todos ele colocou 200 ml. Então, não foi o volume que fez aí alterar alguma coisa. Ele colocou 1 grama do metal, mas em todos ele colocou 1 grama de zinco. Só que na primeira experiência ele colocou raspas de zinco. Na segunda, ele colocou
Olha, na segunda não foi zinco, ó. Na segunda foi cobre, só o cobre. Na terceira ele colocou zinco, assim como na primeira. A primeira e a terceira ele está trabalhando com zinco, só que zinco em raspas, zinco em pó, tá vendo? Aí ele está alterando superfície de contato. O pozinho tem uma superfície de contato maior do que raspas e por isso o tempo da reação vai ser menor, porque a velocidade é maior. Então, quando a gente trabalha com a superfície de contato, estar em pó é ter um contato maior com o outro reagente do que em raspas. Então, a velocidade daquilo que está em pó vai ser muito maior, né? A velocidade vai ser maior. Consequentemente, o tempo é menor. Então, já entendi que se eu comparar 1 e 3, eu estou entendendo que é a superfície de contato que está aí sendo alterado. Mas quando eu vou para as alternativas, a letra C fala do 1 e 3 e a letra E também fala de 1 e 3. Bora ver o que eles dizem? Na letra C, diz que os resultados dos experimentos 1 e 3 mostram que quanto maior a concentração do ácido... Opa, ele não falou isso, não é? A concentração do ácido permaneceu em 0,2. Então, ele não está falando isso. No 1 e 3, ele está falando de superfície de contato. Um foi raspas, o outro foi pó. A letra E está dizendo que os resultados dos experimentos 1 e 3 evidenciam um aumento da velocidade ao se trabalhar com raspas. Com raspas demorou 30 segundos, com pó demorou 18 segundos. O tempo menor indica maior velocidade. Então, quem tem maior velocidade não vai ser em raspas, vai ser em pó. Então, a gente já eliminou a letra C e já eliminamos a letra E. Não foram justificativas corretas, tá? Então, vamos ver o que é que os outros estão dizendo para a gente. Na letra B de bola, está dizendo que o aumento na concentração inicial do ácido causa aumento da velocidade. Ele não alterou a concentração, ele manteve a concentração constante. Não é isso que a questão está dizendo. Então, dadas as informações que eu tenho, o que é que eu posso concluir? Então, não posso concluir que eu aumentei a concentração, porque ele não aumentou a concentração. Então, agora nos resta a letra A e a letra D. A D de dado diz que os resultados 3 e 4 demonstram a influência da temperatura. Será? Se está demonstrando a influência da temperatura, 3 está trabalhando com 1 grama de zinco em pó. 4 está trabalhando com 1 grama de zinco em raspas, mais 1 grama de cobre. Ele não está mencionando temperatura, ele não está falando de temperatura, então também não pode ser. E por que a resposta correta vai ser a letra A? A velocidade da reação de zinco com ácido aumenta na presença de cobre. Vamos entender isso? Por que eu sei que aumenta na presença de cobre? Porque eu vou pegar duas experiências que tenha feito com a mesma superfície de contato, só que uma colocando cobre e a outra não. Por exemplo, se eu pegar a 4, a 4 trabalhou com raspas. Se eu pegar a 1 trabalhou com raspas. A 1 trabalhou com 1 grama, a 4 trabalhou com 1 grama também. A diferença de 1 e 4 é que ele colocou na 4 o cobre. Porque 1 grama, raspas, raspas. A concentração ele não alterou, nem o volume ele alterou. Então, a única diferença é o cobre. Quando ele coloca o cobre, ele observa um tempo muito menor e que o cobre não se alterou, que é uma característica de catalisadores, né? Os catalisadores aumentam a velocidade da reação sem serem consumidos no processo, né? Então, ele não se alterou, eles não foram consumidos, eles aumentam a velocidade da reação e, consequentemente, diminui o tempo. Aumenta a velocidade, diminui o tempo e eles aumentam a velocidade porque diminui a energia de ativação. Questão muito boa de cinética química para vocês aí revisarem esse conteúdo, que é um dos conteúdos que caem também. Bom, seguindo aqui a sequência, a gente tem a questão de número 100. Vamos fazê-la? Questão de número 100 é uma questão que vai falar de ácidos, de bases, de testes. Veja só, em 2020, circulou nas redes sociais uma notícia alegando que as propriedades do limão e de algumas outras frutas seriam adequadas para o combate a diversas doenças, pois, segundo a publicação, tais alimentos, como o limão, por exemplo, teriam propriedades alcalinas. Ai, meu Deus! Alcalinas da dose, né? Aqui tá complicado. Ó, a gente sabe que o limão
ele tem propriedades ácidas. Tá. Só que a questão está dizendo que nas redes sociais, fake, né? Disse que o limão tinha propriedades alcalinas. E propriedades alcalinas são propriedades básicas. Então, se o limão fosse alcalino, fosse básico, o limão reagiria com ácidos. Concorda comigo? Só que o limão, a gente sabe que ele não é alcalino, mas se ele fosse alcalino, reagiria com ácidos. O limão, ele tem propriedades ácidas. E se o limão tem propriedades ácidas, o limão reage, na verdade, com bases, com sais que tenham pH básicos, com óxidos básicos, tá? Porque o limão tem propriedades ácidas. Então, o que a questão está pedindo para vocês? Que uma maneira de comprovar a inverdade, a mentira de tal notícia, seria acrescentar o suco de limão. Então, para eu comprovar que a notícia está errada, que eu coloque em contato com o limão alguma base ou alguma coisa que tenha pH básico, porque se eu colocar uma base perto de um ácido, ele vai reagir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar nas alternativas alguma coisa que seja básico ou que tenha pH básico. Então, bora lá. A letra E é água. Água não iria comprovar que o limão é um ácido. Não iria porque só iria diluir. Não, ele não reagiria, que por ser anfótera reagiria com ácido, não. NaCl é um sal de pH neutro, também não reagiria. O ácido acético é um ácido. Se o limão é um ácido também, não reagiria. Então, não é uma boa opção. Se eu colocar uma base, o limão é um ácido. Tudo bem, mas vamos ver o que ele vai falar agora. Ele disse que vai colocar uma base, é o NaOH, que por ser uma base forte, reagiria, até aí eu concordo, com o ácido do limão liberando hidrogênio? Não. Se o limão é um ácido, vai, na verdade, reagir com a base tem OH- e vai formar água. Ele não vai liberar hidrogênio. Então tá erradinho aqui, ó. Agora a letra A está dizendo o quê? O limão, sendo um ácido, reage com bicarbonato de sódio. Pense numa substância importantíssima para o estudo de vocês. Vai reagir com bicarbonato de sódio, NaHCO3. O NaHCO3 tem pH básico. NaHCO3 tem propriedades alcalinas, tem pH básico. O bicarbonato de sódio é encontrado, por exemplo, em sorrisal, sal de frutas, alcacetes, é antiácidos. Então, o bicarbonato ele vai sim reagir com qualquer ácido. Eu vou representar aqui o ácido com H+, representando aqui que eu posso ter aqui o meio ácido. E aí esse H+ vai reagir com o íon bicarbonato, que é o HCO3-. E quando eles reagirem, vai formar H2CO3, que vai se decompor, que vai formar CO2 e água, e que a gente vai ver uma efervescência. Então, veja que legal. O bicarbonato, que por ser um sal passível de hidrólise, reagiria com o ácido, liberando o CO2. Exatamente. Essa é uma das reações extremamente importantes para a gente aprender. Todo carbonato e todo bicarbonato reage com ácidos e libera CO2. Todo, Helena, todo, gente. Então, isso é uma reação muito comum de aparecer, só muda o contexto, mas é uma reação facílima de acontecer. Vamos fazer mais uma, para a gente poder aqui, ó, continuar. Vou fazer agora a questão de número 115. E a questão de número 115 está mostrando para a gente uma estrutura química, e a partir dessa estrutura química, ele quer que você identifique as funções. Então, é uma questão clássica, não podemos errar. Aqui eu estou vendo um halogênio ligado a uma parte orgânica. O cloro é da família 7A, é um halogênio. E toda vez que eu tenho um halogênio ligado a uma parte orgânica, eu estou diante de um haleto orgânico. Então, eu tenho aqui um haleto. Então, haleto tem aqui, ó, na letra E, por exemplo. Mas aqui do ladinho, eu tenho OH ligado diretamente ao anel aromático. Então, quando eu tenho OH ligado a carbono, que só tem ligações simples, eu estou diante de um álcool. Quando eu tenho OH ligado diretamente ao anel aromático, eu estou diante de um fenol, que é o caso aqui específico dessa questão. Quando eu tenho OH ligado a carbono, que tem dupla,
eu estou diante de um enol. Então, esse OH está ligado diretamente ao anel aromático. Então, não tem um álcool, né? Não tem álcool. Então, onde tivesse álcool, eu cortaria. Eu tenho fenol. Estou vendo ainda a presença do oxigênio entre carbonos. E quando eu tenho aqui, ó, oxigênio entre carbonos, eu estou diante de um éter. A palavra éter vem da palavra heteroátomo, átomo diferente de carbono que se encontra entre carbonos. Então, eu tenho éter, eu tenho fenol, ó, não tenho éster, éster eu não tenho. E resta agora saber se eu tenho amina ou se eu tenho amida. E aí eu estou vendo aqui, ó, nitrogênio ligado a carbonos. E quando eu tenho nitrogênio ligado a carbonos, eu estou diante de uma amina e não amida. Ai, Helena, eu não sei distinguir amina de amida. Bora lá. Amida, C-O ligada a nitrogênio. Aqui é amida. A gente não tem isso na estrutura. Amina, nitrogênio ligada a radicais, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a amina não tem a carbonila. A carbonila você vai encontrar nas amidas. As aminas, elas não são carboniladas. É só o nitrogênio ligado a carbonos. Por isso que aí é uma amina. Então, a resposta correta dessa questão é a letra B de bola, porque eu tenho fenol, tenho amina e tenho éter. Helena, como seria éster? Éster seria carbonila ligada a oxigênio, que está ligada a carbono. Isso é um éster, tá? Que é diferente de éter. Éter é apenas oxigênio entre carbonos. Legal, né? Identificação de funções é uma questão que a gente pode sim acertar, a gente deve acertar. Eu vou encerrar esse momento de resolução do simulado FIC com a questão de número 118, fazendo de uma maneira muito prática, mas eu sei que alguns de vocês não vão compreender a fórmula, mas ela existe. A titulação por neutralização, ela pode ser realizada por estequiometria, como qualquer titulação, mas neutralização eu tenho uma fórmula. E a fórmula, ela é muito simples quando a gente sabe usar, tá? Então, você não vai encontrar isso nos livros. Isso aqui é uma dedução que vem lá de um conceito chamado número de equivalentes e que aí a gente consegue chegar a uma relação matemática como essa que eu estou mostrando para vocês. Imagine que vocês resolveram memorizar essa fórmula. Se vocês conseguirem memorizar a fórmula, esse X é o número de hidrogênios ionizáveis, o número de hidrogênios do ácido que você está trabalhando. E esse Y é o número de hidroxilas da base que você está trabalhando. O ácido que você está trabalhando é o ácido oxálico, é o H2, C2, O4. Em termos estruturais, ele seria assim, C-O-OH, C-O-OH. Então, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, 2 hidrogênios que estão perto do oxigênio e que são eles que saem na forma de H+. No caso da base, nós estamos vendo que a base que ele está trabalhando é o KOH. E o KOH só tem uma hidroxila. Então, o número de hidroxilas, 1. Então, já sei o valor de X e já sei o valor de Y. E agora eu vou substituir. Quem é X? 2. Quem é a concentração do ácido? É o que ele quer. Ele quer a concentração do ácido. Tá vendo? Quem é o volume do ácido? O volume do ácido que ele colocou foi de 25 ml. 25 ml de uma amostra aquosa de ácido. Então, trago para cá. Ó. Se eu usar ml aqui, tenho que usar ml do outro lado. O Y, eu já sei que é 1. E quem é a concentração da base? A concentração da base é 0,020. 0,020. E quem é o volume da base? 25. Se eu usei ml lá do primeiro lado, eu uso ml no segundo lado. Perceba que eu vou cancelar, ó, 25, 25. E quem vai ser o resultado dessa conta? A concentração do ácido vai ser 0,020, 0,020 dividido por 2. E 0,020 dividido por 2 vai dar 0,010. E colocando em notação científica, nós teríamos 1 vezes 10 a menos 2. Essa fórmula de titulação por neutralização
pense numa coisa prática. Ela deve, se eu fosse vocês, eu aprenderia de verdade a usá-la, porque ela evita estequiometria, ela evita complicações onde a gente não precisa complicar e facilita pra caramba. Eu sou a Helena Bonaparte, resolvi com vocês algumas questões do simulado FIC.